Olá! O Hora da Bahia Memória desta quinta-feira, dia 26, está começando. Hoje, vamos falar sobre o ex-presidente do sindicato, Antônio Toschi. Antes de iniciar sua trajetória como sindicalista, Toschi nasceu no Paraná e ainda no começo da sua juventude veio para Osasco. Eu nasci no Paraná e a gente veio em busca de sobrevivência, né? Porque no Paraná nós éramos boia fria. Então a gente trabalhava hoje para comer hoje mesmo, né? Nós não tínhamos condições. Nós éramos 4 irmãos, mais pai e mãe. Então quando nós viemos para cá, viemos em busca disso. E Osasco nos recebeu, né? Eu acabei entrando com o primeiro emprego na Braseixos, onde fiquei 7 anos e meio, e depois na Cimaps, que é de onde eu saí para vir aqui para o centro, para Copérgrã e também para o sindicato. Então, a nossa vinda para cá foi por necessidade, né? Como muitos e muitos dos moradores aqui do Nordeste ou do Sul que vieram para São Paulo em busca de melhoria. Em 1973, tornou-se sócio do sindicato. E em 77, entrou na chapa que concorreu ao mandato de 78 a 81. A história toda começou na Copérgrã, onde eu fui diretor adjunto lá em 1977. E lá eu fui descoberto pelo companheiro Conrado Del Papa e me convidou a vir fazer parte de uma chapa aqui no sindicato, com a presidência do Enes Amorina, e eu acabei fazendo parte daquela direção como secretário-geral. A partir daí entrou no sangue o movimento sindical. Foi um dos idealizadores da chapa Força Operária, que foi a oposição na época, e assumiu a presidência em 1981, por meio dela, permanecendo até 87. Tínhamos um trabalho, né? Foram 3 anos em que esses companheiros da chapa faziam as assembleias em porta de fábrica, a gente colhia as reivindicações, negociava. Então a gente acabou sendo bastante populares, né, dentro da nossa base, desconhecidos fora da base, mas conhecidos. E enfrentamos uma chapa encabeçada pelo Zé Pedro, que tinha o apoio de várias expressões nacionais na época, como Lula, como João Paulo Pires de João Monlevade, pessoas que eram lideranças nacionais, inclusive a igreja, né, que também apoiava essa chapa. E não acreditavam na nossa vitória. Eu não acreditava porque nós éramos desconhecidos externamente. Só que na base a gente era muito conhecido pelo trabalho que foi feito. Entre as bandeiras defendidas em sua gestão, destaca-se a luta pela liberdade sindical, direito de greve e redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Nós criamos, junto da gestão com o Toschi, criamos os ciclos de debates no ano de 1980, ciclos de debates com cipeiros, com trabalhadores no combate aos acidentes de trabalho, desde o ano de 1980. A gente fez tantas ações, né? Nós estamos falando de uma época em que o movimento sindical era atrelado ao Ministério do Trabalho. E a gente tinha pouca, se seguisse a lei, a gente teria pouca condição de fazer alguma coisa. Então, acho que o maior legado foram os seminários que a gente fez de base, né, de estudos sindicais, onde nós fazíamos um seminário com a pergunta: o que é sindicato? E a gente foi preparando pessoas e lideranças, e a partir daí começaram a ter os delegados sindicais representativos, né, com credibilidade dentro das fábricas, e os movimentos grevistas, né, que a gente partiu a partir de 79, nós fizemos muitas greves, todas elas com sucesso, né, foram greves memoráveis, curtas, mas com resultados positivos. Acho que a grande passagem por todo o tempo do Toschi aqui no sindicato foi a abertura do sindicato para a movimentação social, a abertura do sindicato para a comunidade. O Toschi soube ter, assim, foi um dos melhores negociadores que o movimento sindical teve até hoje. Tá? Então ele sabia conversar com tranquilidade com patrões, com o governo, com a comunidade, e isso permitiu com que o sindicato se abrisse em várias frentes de trabalho sob sua gestão. Em 1988,
Tosco concorreu e venceu a candidatura à vice-prefeitura de Osasco, na gestão de Francisco Rossi, exercendo o cargo por 2 mandatos. Então, o nosso mandato sindical era contra a influência de partidos políticos ou qualquer ideologia dentro do sindicato. A política acabou entrando por conta da Constituinte. Então, a diretoria se reuniu e decidiu me lançar candidato em 1986 para a Assembleia Nacional Constituinte. Nós não tínhamos experiência nenhuma, não tínhamos condições financeiras para tocar uma campanha, e mesmo assim a gente teve 25.139 votos. O Rossi foi importante porque naquela época o Toschi na frente do sindicato muito combativo na época, e o Toschi destacou, foi um dos motivos do qual o Rossi pegou o Toschi para ser seu vice. Sua liderança foi fundamental na organização dos trabalhadores e trabalhadoras, consolidando como uma das grandes figuras da história do sindicato. E ele deixou, na verdade, eu acho que o legado que ele deixou, depois que deixou o Magrão, com todo o Clemente, mais alguns diretores aí na diretoria, que deram sequência a esse trabalho, que depois veio o Jorge, e hoje veio o Rato, e assim sucessivamente. Mas o Toschi deixou sua história marcada aqui nesse sindicato. O Hora da Boa Memória vai ficando por aqui. Até mais!